Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é terça-feira, que Deus abençoe você. Seja bem-vindo a mais um Devocional de Fé, esse momento especial do dia em que começamos a nossa jornada ouvindo a voz de Deus, lendo a sua palavra, meditando nela, sendo por ela edificados. Hoje eu quero ler com você dois versículos que estão em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. Diz assim: Aquele, pois, que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Não veio sobre vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Nesse texto que nós estamos lendo, do apóstolo Paulo, na sua carta ao povo da cidade de Corinto, ele está alertando que todos nós que andamos com Cristo, pensamos estar de pé, andando nessa jornada com Deus, temos o risco de cair. E aqui ele fala sobre o cair no sentido de cometer pecado, de voltarmos a práticas erradas. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E nós temos um adversário que tenta nos derrubar. A vida cristã, ela é mais ou menos como o futebol americano. Você está correndo com a bola na mão, mas o seu inimigo ele vai tentar te derrubar. Você já deve ter assistido futebol americano. É um esporte bastante violento. Tem sempre alguém querendo te derrubar. Enquanto no futebol tradicional que a gente está acostumado aqui no Brasil é falta, né? É proibido você derrubar o adversário. No futebol americano é normal. E essa ofensiva maligna sobre nós para tentar nos derrubar é chamada de tentação. Deus não impede que o inimigo envie para nós tentações. E pelo contrário, elas fazem parte da vida cristã e Deus até mesmo permite para testar a nossa fé. O próprio Cristo foi tentado no deserto 3 vezes e a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Quer dizer que desde pequeno Jesus foi tentado, assim como todos nós. Nos sobrevêm oportunidades para cometermos o mal. Mas cabe a cada um de nós resistir, como diz aqui, Deus nos dá sempre um livramento. Ou seja, quando vem a tentação, nós temos sempre uma porta, um escape, para que nós possamos suportar a tentação e possamos sair vitoriosos desse momento, não caindo. Eu ouvi esses dias uma história bem interessante que um homem de Deus contou, e esse homem de Deus disse que ele ouviu de um outro homem de Deus que por sua vez ouviu de outro. E nós não sabemos se essa história é verídica ou não, ou se ela é apenas um mito, mas eu penso que ela ilustra bem essa passagem, e eu creio que ela pode ser até mesmo verdadeira, né? Então, a história é a seguinte: você sabe que o Leonardo da Vinci, ele pintou um quadro que é a Última Ceia, né? Que é aquele quadro que mostra, né, Jesus à mesa com os 12 discípulos, e ali estão todos eles, Pedro, Tiago, João, cada um deles, né? André e até Judas. E como Leonardo da Vinci era um artista muito meticuloso, muito detalhista, diz que ele usava de modelos, né? Ele escolhia homens para serem modelos das suas obras. Então, antes dele pintar uma obra, ele escolhia um modelo e ele pegava essa pessoa, levava para o seu estúdio, botava as roupas e ele, olhando para aquela pessoa, ele pintava o seu quadro. Para essa obra, ele precisava de 13 modelos. Um homem para ser Jesus e mais um homem para ser cada um dos discípulos.
E assim foi. Ele disse que então, no início ele pensou, poxa, que desafio que eu tenho, encontrar um homem para representar Jesus na minha obra. E diz que ele saiu às ruas e procurava alguém que transmitisse uma ideia de piedade, de santidade, de bondade, de carinho. E ele encontra nas ruas da sua cidade um homem que estava ali ajudando algumas pessoas. Ele trabalhava no comércio e ele estava atendendo bem e sorrindo, e ele era cuidadoso e generoso, e ele, observando aquele homem, disse, ele tem os traços de Jesus, eu vou convidá-lo. E ele chegou nesse homem e disse, olha, eu quero convidar você a ser modelo para um quadro que eu estou pintando. E o homem aceitou, foi levado para o estúdio, e assim ele pintou a primeira pessoa do quadro, Jesus. E depois ele pensou, e agora qual que eu vou pintar? Então ele teve a ideia, vou pintar Pedro. E ele saiu às ruas procurando um homem que parecesse um pescador. E ele levou alguns dias até encontrar e pintou esse homem. Depois ele pensou, vou pintar também João, que estava reclinado sobre Jesus. E ele saiu procurando alguém. E assim, para encontrar cada homem levou algumas semanas, em alguns casos até meses, até ele pintar, até ele fazer os esboços. E por último ele disse, eu vou deixar por último o Judas. O Judas é um homem desprezível, né? Ele era aquele que traiu Jesus, então eu quero encontrar alguém que tenha uma aparência, né, de alguém em quem nós não podemos confiar. Uma aparência de alguém caído, decaído da graça. Então ele saiu às ruas e encontrou um bêbado. Um homem que estava ali caído na sarjeta, todo sujo. Né? Alguém que não inspirava confiança alguma. E ele convidou esse homem, olha, eu quero que você seja o meu modelo, tenho uma obra para pintar, o senhor viria até o meu estúdio? E o bêbado acenou com a cabeça e foi com ele. E ele começou a pintar, ele disse, você será Judas? E ele colocou as roupas de Judas nesse homem. E quando ele começou a pintar esse homem, enquanto ele pintava, desenhava, este homem caiu num choro profundo. Um choro muito, muito terrível. E aí ele disse, mas por que o senhor está chorando? Ele disse, você não lembra de mim? Há pouco mais de um ano atrás, você me convidou para ser seu modelo. E eu vim aqui e você me vestiu como Jesus. E eu representei Jesus na sua obra. Depois disso, eu acabei caindo na bebida. Passei por algumas coisas e veja hoje como estou. Agora eu serei Judas. Tratava-se do mesmo homem. O mesmo homem foi usado para retratar Jesus. E foi usado também para retratar Judas. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É muito fácil hoje estarmos bem e andando com Deus e vivendo uma vida honesta e digna, e amanhã, por algum motivo, nos afastarmos da graça de Deus, decairmos em pecados, decairmos em ofensas contra Deus e nos tornarmos muito diferente daquilo que Deus imaginava de nós. Cristo é um modelo para nós, Ele é o exemplo. Todos nós devemos ter como alvo ser o mais parecido com Jesus possível. Porém, muitas vezes nós nos tornamos como Judas, que era um dos 12, que andava com Jesus, mas que daqui a pouco decaiu tanto que traiu o seu Senhor. Quando caímos novamente no pecado, quando voltamos para as ofensas que antes tínhamos contra Deus, porque o pecado é ofensa contra Deus, é como bater na cara de Deus. É dizer, o Senhor me criou, mas eu não me importo com a sua opinião. Eu não estou nem aí para o padrão de vida que o Senhor quer que eu leve, eu vou viver do meu jeito. Isso é o pecado. O pecado é um grito, né, de ofensa contra o Criador. Ofensa contra si mesmo, contra o próximo e contra o Criador. Então, quando nós decaímos, nós devemos lembrar que aquele mesmo que um dia nos levantou pode nos levantar novamente. Eu não sei se essa história envolvendo Leonardo da Vinci e esses homens, e esse homem, né, que você viu como modelo, eu não sei se ela é uma história
verídica, não sei se de fato esse fato aconteceu, mas serve muito bem para nos ilustrar. Aquele homem pode voltar a ser quem ele era antes. E o primeiro passo ele já passou, que é se dar conta do quanto caiu e se arrepender. Se a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia, eu poderia acrescentar um versículo aqui, aquele que está caído, pegue as mãos de Deus e se levante novamente. O mesmo Deus que te colocou de pé pode te colocar de pé de novo. Ele está aqui, Ele está disponível. Ele é Deus de transformação. Vamos orar. Querido Deus e Pai, queremos te pedir ajuda para não cairmos. Para não cairmos no pecado, para não andarmos na ofensa contra Ti, para não vivermos mais como vivíamos antes, Senhor. Nós fomos tirados do lamaçal do pecado, nós fomos tirados da velha vida. Nós não queremos mais voltar para ela. Não queremos ser, como o próprio Cristo disse, como um cão que vomita e depois come o próprio vômito. Nós não queremos voltar para aquela vida. Oh Deus, nós pedimos, abençoa-nos com a sabedoria, com a graça, com a força interior para suportar as tentações. Nos ajuda, Senhor, a vivermos como o espelho que é Cristo, que é o nosso exemplo. Queremos ser como Tu, Jesus. Queremos ser como Você, Jesus. Queremos andar conforme o Teu exemplo. Queremos amar como o Senhor amou. Queremos viver conforme a Tua vontade. É isso que pedimos hoje, Senhor. Ajuda também este homem que caiu, esta mulher que caiu, essa pessoa que está no erro, no pecado hoje. Levanta este homem, Senhor, agora. Perdoa os seus pecados, Senhor, agora. Lhe dá uma nova vida agora, Pai. Eu peço em nome de Jesus. Se você quer uma nova chance, estenda a sua mão assim para frente. Aí está Deus pegando na sua mão. Feche a sua mão. Sinta agora a mão de Deus. Aí está a mão de Deus te levantando agora. Em nome de Jesus eu te abençoo e eu declaro que você se levanta hoje para uma nova vida. Amém. Querido amigo, essa mensagem veio do coração de Deus. Eu tenho certeza que é a vontade dele que ela chegue a mais corações. E Deus quer usar você hoje para compartilhar esse devocional, para chegar em muitos outros amigos que podem também conhecer Jesus. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, saiba que você pode nos acompanhar no grupo do devocional. Todos os dias nós temos um grupo fechado, silenciado, não é um grupo aberto para conversa, onde nós colocamos todos os dias de manhã o devocional. Também estamos no Spotify, você pode seguir no nosso canal, nos acompanhar lá, Devocional de Fé, lá no Spotify. Nos acompanhe, compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe você e até amanhã.